Alô, bom dia, alunas, alunos, tudo bem? Vamos aqui começar agora uma aula de filosofia grega, complementando um pouco, né? Aproveitando que o professor Coelho falou sobre história da Grécia Antiga, então nós vamos falar de algo que foi muito importante, que surgiu também na Grécia Antiga, que é a filosofia. Então, a filosofia é que a gente tem que pensar o seguinte: filosofia na antiguidade, né, que aí nós estamos falando em torno aí de 500 anos, né, 600 anos antes de Cristo. Então, filosofia era uma palavra que tem a ver com ciência, né? A ideia da ciência. Por quê? Porque a Grécia Antiga, ela se caracterizava pelo racionalismo, né? Pelo uso da razão. Então, eles observavam a natureza e ali começavam a pensar o mundo. Então, quando a gente fala em filosofia, na Grécia Antiga, é uma coisa um pouco diferente do que é hoje, né? Porque naquela época a filosofia ela tinha um caráter de ciência, né? Então os filósofos, né? Por isso que você vê que vários filósofos são pais, Hipócrates, por exemplo, pai da medicina. Por quê? Porque aí quando o médico forma, por exemplo, ele faz o juramento de Hipócrates, né? Aí você tem também, por exemplo, a questão do Heródoto, né, que é o pai da história, por aí vai, né? Você tem Arquimedes, né? Tem na relação na física, na química. Então, a filosofia, então, ela abarcava o conhecimento, certo? E ao longo do tempo, né, aí ela se transformou, né? O conceito de filosofia se transformou um pouco, né? Porque aí nós tivemos o conceito de ciência, né? Mais contemporaneamente, e aí a divisão em várias partes, né, da ciência. Então, nós temos a biologia, a física, a química, né, a matemática, né, a geografia, a história, né, a própria língua e tal. Então, quer dizer, nós temos aí uma ideia de especialização. Mas na antiguidade, que é o que nós vamos começar a falar, na antiguidade, a ideia de filosofia ela abarcava a ciência, né, o que a gente entende por ciência hoje. Então, eu vou pedir para o professor Neider passar o slide para mim. Então, nós vamos falar exatamente da Grécia Antiga, né, a chamada Hélade. Então, a gente fala Grécia porque é o país hoje, né? Mas na época ele não era conhecido como Grécia, como o professor Coelho deve ter falado para vocês, né? É uma questão de apropriação do nome atual, né, para o nome da época. Então, nós temos a Grécia Antiga, ou como eles chamavam, Hélade, né? Daí que vem helenismo, helenos, né? Então, a Grécia, ela abarcava, não o que é a Grécia é hoje, né, mas ela abarcava também o quê? Essa região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Né? Então, nós temos cerca de 150, quase 200 cidades-estado. Essas cidades-estado, então, elas, como o nome diz, estado, né? Então, cada uma tinha o seu próprio governo, porém, elas tinham uma cultura, uma língua próprias, né? Quer dizer, todas elas eram da mesma língua e da mesma cultura, apesar de politicamente serem autônomas, né? Por isso que a gente chama de cidade-estado, né? Como se fosse uma nação. Então, cada cidade era uma nação. Então, a gente se remete, pode passar o slide, professor Neider, então, a gente se remete especificamente a Atenas, né? Como o professor Coelho falou para vocês, Atenas teve, né, o surgimento, após lutas sociais intensas e tal, teve o surgimento da democracia. Então, a democracia, né, como a própria origem da palavra, é uma palavra de origem grega, né? Demos é povo e kratos é governo. Então, o governo do povo. Então, ao longo de várias décadas, né, houve lutas sociais e tal, e essas lutas sociais, então, levaram ao surgimento da democracia. Então, o que era essa democracia grega?
era uma liberdade, né, de expressão, aonde o homem ateniense livre era considerado um cidadão e participava das decisões da cidade. Então, Sócrates, ele surgiu nesse contexto da democracia, né? Inclusive, ele, ao longo da sua juventude, né, Sócrates participou do exército ateniense, lutou nas guerras, ou na guerra, né, especificamente do Peloponeso, e com isso, né, nós tivemos a formação de Sócrates, né? Por que a gente vê Sócrates? Existem outros filósofos antes de Sócrates, mas por que a gente vê Sócrates? Porque Sócrates foi o primeiro filósofo a pensar o ser humano. Então, os outros filósofos, como a gente falou, eles observavam a natureza, então falavam que o mundo surgiu da água, o mundo surgiu do fogo, o mundo surgiu da terra. Então, eles falavam da natureza, uma espécie de physis, né? É uma filosofia da natureza. E não falavam do homem, né, do ser humano. Então, Sócrates foi o primeiro filósofo que colocou a ideia de pensar o ser humano, até naquele sentido. O mundo só existe porque o ser humano pensa o mundo. Então, o mais importante é o ser humano. E tanto é que Sócrates é tão importante que todos esses filósofos aí são chamados de pré-socráticos, né? Quer dizer, antes de Sócrates. Então, Sócrates, ele e para o Enem, né? Por que a gente não fala dos pré-socráticos? Porque o Enem ele não entra em detalhes dos pré-socráticos, né? Ele se preocupa muito com a filosofia humanista, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Quando a gente fala de Grécia Antiga. Então, Sócrates foi esse primeiro filósofo importante, depois nós temos Platão, que era aluno de Sócrates, e depois vamos ter o Aristóteles, que era aluno de Platão. Então, como a gente está falando que é aluno, por quê? Porque tanto Sócrates como Platão, como Aristóteles tiveram escolas em Atenas, né? E isso é muito importante você saber, quer dizer, por que Atenas foi esse centro, né, da filosofia, do pensar o ser humano? Porque havia democracia lá, né? Se você pegar, por exemplo, Esparta e outras cidades, eram oligárquicas, autoritárias, né? Então não havia um pensamento livre. Enquanto em Atenas, a democracia, ela possibilitou o surgimento dos questionamentos, né? Do pensamento livre. Então Sócrates, ele como vocês estão vendo aí, ele nasceu em torno de 470, 469, não sabe exatamente, né? E morreu depois em 399. Então, Sócrates, na sua juventude, ele chegou a seguir a profissão do pai, né? Que era escultor, né? A sua mãe era parteira e tal, né? Mas como eles eram atenienses livres, eles acabaram, então, tendo educação e tal. E Sócrates, então, se tornou, depois já na sua maturidade, né, vamos dizer assim, depois que ele serviu o exército, participou de guerra e tudo mais, ele começou a exercer a função de professor. Então, Sócrates atraía, né, para a sua escola vários jovens, né, das famílias atenienses que iam para a sua escola para aprender sobre o ser humano. Então, Sócrates, inclusive até por participar, né, da questão da cidadania, das guerras, Sócrates, ele desenvolveu um conceito, pode passar, por favor, professor Neider, ele desenvolveu um conceito de verdade absoluta. Então, a verdade absoluta é o quê? A verdade absoluta é a ideia do bem, né? Vamos dizer, é o bem. Tudo que é bom, né? Tudo que nós entendemos hoje pelo bem, né? Então, a pessoa ser caridosa, a pessoa ser corajosa, a pessoa lutar contra a injustiça, né? A pessoa fazer o bem aos seus semelhantes. Então, para Sócrates, né, essa era a verdadeira função, né, do ser humano. Ele buscar esses pensamentos e essas atitudes do bem, né?
Então, tanto é que isso vai influenciar, inclusive, as próprias religiões posteriormente, né? Porque Sócrates fala de uma verdade absoluta. Essa verdade absoluta, ao longo do tempo, ela vai se tornar a ideia de um ser absoluto, né? Invisível, onisciente, onipresente, né? E onipotente, que é mais ou menos a ideia do Deus judaico-cristão, né? Que nós temos hoje, né? Que surgiu com o judaísmo e o cristianismo se tornou uma dissidência, mas tem a origem, né, judaica, né, assim como o islamismo, né? Então, essa ideia do bem para Sócrates era a verdade absoluta. Então, ele achava que daí a ideia da preocupação com o ser humano. Então, o ser humano ele precisa desenvolver esses conceitos. Esses conceitos são inatos, são inerentes ao ser humano. O ser humano já nasce com isso, né? E ele precisa aprender esse bem para chegar a uma vida plena, né? Então ele criou, né, essa ideia de verdade. Então como é que ele fazia, né? Ele pegava, saía com os seus alunos pela cidade, como a filosofia era um conceito de ciência na época, né? Então ele saía pela cidade, pelos arredores, e ali ele ensinava tudo, né? Ele ensinava geografia, o clima, né? Então, por quê? Porque a filosofia tinha esse conceito, né, de abarcar o conhecimento, né, que a filosofia era o conhecimento. Então, ele saía com os alunos, né, passeando, né, chamou de método peripatético, né, peripatético é aquele que tem nada de pateta, né, peripatético é aquele que anda, né, aquele que fica vagando, né, que depois, no século XIX, vai ser chamado de flanar, né, vou flanar, passear, olhar o ambiente. Só que Sócrates, ele olhava o ambiente com um olhar de cientista, né, de filósofo, né? Então ele falava dos rios, né? Falava dos animais, então ele abarcava tudo, né? Então ele tinha esse método, e a primeira coisa do método dele era o método do passear, né? Peripatético. Aí pode passar, professor Leide. Então, esse método, ele fazia com que os alunos, né, chegassem, então, a observar tudo. A partir de um determinado momento, ele começava a jogar perguntas para os alunos. Então, como ele acreditava que havia uma verdade absoluta, ele ia jogando essas perguntas para levar os alunos à resposta certa, né? Então, ele começava a colocar contradições, às vezes, né, do que o aluno falava, né? E ele, então, por exemplo, eu vou matar uma pessoa porque eu não gosto dela, né? Então, aí o aluno dizia que isso poderia ser uma coisa aceitável. Aí ele ia perguntando até o aluno descobrir que você não podia matar simplesmente uma pessoa por não gostar dela, né? Então ele chegava numa verdade absoluta, né? Essa verdade é que você não podia matar o outro sem motivo, né? Sem um motivo, a não ser que o outro que quisesse te matar. Aí tudo bem, aí é uma defesa, né? Uma autodefesa. Então tudo bem, você mata para não morrer. Aí é aceitável moralmente, né? Então Sócrates, ele criou essa ideia da moral. Então, como existe uma verdade absoluta para Sócrates, o aluno poderia, por intermédio das perguntas que Sócrates fazia, o aluno chegaria ao pensamento correto, porque ele acredita numa verdade, né? Então, há um rompimento aí com os cínicos, né? Com os sofistas, que eram exatamente pessoas que divulgavam que não havia verdade, cada um tem a sua e tal, então era uma coisa meio genérica, né? Que aí pode tudo, então, de repente, pelo seu interesse, você faz isso, faz aquilo e tal. A Sócrates não, né? É a virtude, é o bem. Então, ele levava os alunos, né, a chegar a uma conclusão correta do bem, da verdade, né, e daquilo que era efetivamente moral, né, aquilo para o homem, né. Então a ideia do ser humano como centro, né. Então o ser humano deveria ser verdadeiro, fazer o bem. Então isso era a verdade absoluta. Então pelo método dele de perguntas e respostas, onde o aluno entrava em contradição ou então tinha uma opinião minimamente errada, ele fazia perguntas que levavam o aluno a chegar a uma conclusão correta daquilo que é
do bem. Então, isso aí é muito importante. Esse método também do Sócrates de perguntas e depois outras perguntas, então, até o aluno chegar à sua verdade, né, a verdade absoluta, né, não a dele, né, pessoal, a verdade absoluta. Então, ela chama de maiêutica. Maiêutica, em grego, significa o ato de parir, né, o nascer. Isso o pessoal até fala que é influência da profissão da mãe, né? A mãe era parteira, a mãe fazia partos, né? É o que a gente chama hoje de doula, né? Mas na época era a parteira. Então, como a verdade ela existe, então a própria pessoa consegue fazer nascer dela a verdade. Então, quer dizer, o professor vai levando o aluno para a resposta correta por perguntas, né? Aí o aluno chega no final, na hora que vai ter a conclusão, o aluno chega na verdade, né? Naquilo que é o bem, que é o moral, que é o ético e que é o correto. Então, isso é muito importante, né? Para a gente entender o pensamento de Sócrates, né? Sócrates não acreditava numa verdade absoluta. Então, essa é a primeira coisa importante que você tem que guardar. A partir disso, se existe uma verdade, o que vai acontecer? A pessoa, né, se ela é bem conduzida, ela chega a essa verdade. Por quê? Porque ela é inexorável, né? Ou seja, ela é impossível de não se efetivar. Isso se a pessoa for do bem, se a pessoa for ética e tudo mais. Ela vai descobrir qual é a verdade. Tanto é, quando a pessoa faz alguma coisa errada, ela sabe que fez uma coisa errada. Né? Então, Sócrates falava, tá vendo? Fez errado. A pessoa fica com essa ideia de que fez errado. Ela pode querer dizer, justificar e tal, mas às vezes Sócrates pensava isso, no íntimo, né? A pessoa sabe, né, que fez uma coisa errada, né? Então, Sócrates, né, também, uma outra coisa importante, além da verdade absoluta, Sócrates não escrevia as suas ideias, né? Não escrevia como fazer perguntas, quais perguntas têm que ser feitas e tal. Por quê? Porque ele não acreditava na escrita como forma de passar o pensamento, né? De passar o conhecimento. Então, ele achava que a escrita, ela travava um pouco, você não conseguia passar tudo que você queria pela escrita. Então, ele só falava, dialogava, né? Tanto é que tudo que se conhece de Sócrates veio principalmente de Platão, né? Platão foi aluno, né, como a gente disse lá no começo, foi aluno de Sócrates, então Platão anotava as aulas, né? Platão via as aulas, anotava. E aí, com isso, o que aconteceu? O pensamento de Sócrates passou para a posteridade, chegou até nós, né? Devido às anotações, principalmente, tem outros também, né, que anotavam as aulas, foram alunos, mas principalmente Platão, né, que anotava as aulas, né, e que depois até seguiu Sócrates até um determinado momento da vida, e depois também desenvolveu seu próprio pensamento, como nós vamos ver em outras aulas, né, que ele é discípulo, né, ele é aluno de Sócrates, mas depois ele muda um pouco, né, o pensamento e tal. E aí o que acontece? Sócrates, né, falava da ética, da moral, da virtude, da coragem, do que é o bem, né? Então, ele fazia os jovens questionarem, né? Então, quem não fazia o bem, quem não era ético, quem fazia o mal, quem se apropriava dos bens públicos, naquela época já tinha, né? Eram os chamados demagogos, né? Que faziam da política a sua forma de enriquecer, né, de ter poder e tal. Então, Sócrates desenvolveu um pensamento crítico nos seus alunos, e isso levou, né, o governo ateniense a dizer que ele estava deturpando a juventude. Né? Então, mesmo sendo um governo democrático, né, porque na democracia existem certos limites também, né? Nós estamos vendo aí as questões ligadas à investigação que o STF está mandando fazer pela Polícia Federal, das chamadas notícias falsas, né? Que a gente no Brasil gosta sempre de colocar o nome em inglês, né? Fake news, então, na verdade, fake news é notícia falsa, o cara inventa uma notícia, porque o Haddad, né, matou 50 pessoas lá no passado, aí ele joga isso na internet, né, tal, e isso passa a ser difundido, né? Então, quer dizer, isso aí não pode, né? Democracia é democracia, tudo bem, liberdade de expressão. Agora, liberdade de expressão não significa difamar o outro, falar mal do outro, uma mentira, né?
Então, se alguém matou, você pode até falar que matou, mas matou e você tem uma prova de que matou, né? Agora, você não pode inventar que a pessoa matou e difundir isso, principalmente agora, né, nas redes sociais, que fica muito fácil, né, atingir milhares e milhares de pessoas, né? Uma informação falsa e, assim, pensada, né? A mentira pensada e colocada exatamente para fazer o outro ter que ter uma imagem errada, né? Então a democracia tem limites, né? Porque eu não posso falar, eu vou matar 50, porque isso não é liberdade de expressão, né? Isso é dizer que você vai cometer um crime. Então existem limites, né? Então o conselho chamado Conselho dos 500, né, em Atenas, que eram exatamente aqueles que eram eleitos para poder fazer o governo do dia a dia, né, da democracia ateniense, que eram 50 representantes das 10 regiões, né, que formavam Atenas, chamada Bulé, Conselho dos 500, também conhecido, né? Então, o Conselho dos 500 começou a ver que Sócrates poderia estar falando mal da democracia e tal, etc. Né? Por quê? Porque os cínicos e também pode passar, professor Nádia, os cínicos e também os chamados sofistas, eles ensinavam as pessoas a discursar, a falar sobre os outros, né, e tal, e levar sempre uma discussão para que você ganhasse a discussão. Como lá na chamada Assembleia Popular, defendiam-se posições contrárias, né, e tal, e aí chegava-se a uma votação, né, na Eclésia, né, como era chamada a Assembleia Popular, reunia todos os cidadãos numa praça, né, chamada Ágora, e ali um falava, outro falava, um falava a favor, outro falava contra e tal. Então, os cínicos, e principalmente os sofistas, eles davam aula, né, de como falar e tal, né, de como você convencer o outro da sua ideia, mesmo que a sua ideia fosse uma ideia apenas para te favorecer. Aí você poderia ter uma oratória que levava aquilo que vai favorecer você e às vezes sua família, vai favorecer toda a sociedade. Então era a demagogia, né, tal, etc., que a pessoa fala uma coisa e na realidade está fazendo outra. Então Sócrates questionava isso com razão, claro, né? Porém, a Bulé, ela achou que ele estava desvirtuando o jovem, desacreditando a democracia, né? Então, o que acontece? Sócrates foi convidado a desdizer tudo que dizia, né? Falar, você não pode falar isso, você vai lá, pede desculpa e tal. Como ele acreditava na verdade, naquilo que era ético, moral, aquilo que era correto, aquilo que era o bem, ele falou, não, é isso que eu acredito, eu vou manter. Aí o que aconteceu? Ele foi condenado à morte, né? Ele foi condenado à morte, mas como ele era muito conhecido, tinha vários alunos, né? Pais desses alunos eram influentes e tal, foi convidado até a fugir, né, de Atenas para não morrer. Mas ele não quis, ele falou, não, porque a verdade é verdade, a virtude e tal. Então, se eu fui condenado pelo que eu falo e o que eu falo é a verdade, eu não posso simplesmente fugir, porque isso vai contra tudo o que eu prego. Então, o que acabou acontecendo? Ele acabou sendo condenado à morte e tomou veneno para morrer, né? Em 399 a.C. Então, Sócrates manteve as suas posições, né, as suas ideias até o final e morreu exatamente porque defendia as suas ideias, né? Então, Sócrates é importante por causa disso. Primeiro, porque ele pensou o fundamental no mundo é o ser humano, né? E as suas funções no mundo, interpretar o mundo, ver o mundo e ter a sua ética, a sua moral, né, para fazer o bem. Então, isso é o fundamental, né? Então, Sócrates foi o primeiro grande filósofo a se preocupar com o ser humano, né? Então, a partir de Sócrates, os outros também vão se preocupar com isso, né? E isso é bastante importante para o Enem. Beleza? E Sócrates, então, né, tinha aquilo que hoje é conhecido como o paradoxo de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Né? Por quê? Porque Sócrates acreditava nisso mesmo, que quanto mais você estudava, quanto mais você tinha conhecimento, mais você precisava aprender. Né? Então, apesar de Sócrates ser uma pessoa inteligente, sábia,
ele tinha essa ideia de que ele não sabia nada, né? Então, essa é uma frase que tem muitas frases aí que são atribuídas, né? Mas que são também falsas, né? São fake news, né? E agora não, Sócrates falava realmente isso, né? Eu só sei que nada sei, né? Ou sei que nada sei. Então, Sócrates é uma pessoa extremamente importante, inclusive para criar essa ideia da moral. Né? O que é a moral? Moral não é moralismo, moralismo é outra coisa. Né? Moral é aquilo que você coloca como certo, como aceitável para o ser humano, né? O bem. É o que a gente entende hoje, até por a nossa sociedade. Hoje ter uma influência religiosa e também depois as leis virem, né, com a ideia do bem. Então, o bem é aquilo que Sócrates acreditava que era a verdade. Então, isso é muito importante. Gente, então é isso. Grande abraço e espero que vocês tenham entendido. Depois a gente manda uns exercícios aí, tal, qualquer dúvida.